Shalom, shalom pessoal, hoje é quinta-feira e por incrível que pareça, estamos nos aproximando de mais um Shabat e o nosso coração se alegra porque estaremos celebrando o grande dia do Senhor, que não é o domingo, é o Shabat. O Shabat é o dia que o Eterno separou para nós celebrarmos e adorarmos a Ele. Lembrando que Shabat não é sábado, né? Literalmente falando, tá ok? Shabat é o dia especial que o Eterno separou, começando na sexta-feira, 6 horas da tarde, né? E terminando no sábado, 6 horas da tarde, onde nós celebramos também a Havdalah. Lembrando que esse período é o período onde o Mashiach Yeshua foi ressuscitado dentre os mortos, e nós cantamos Mehayer Hametim, aquele que ressuscita, que tem poder, né, para levantar dos mortos. E olha que coisa fantástica, pessoal. Encerramos essa semana, nesse Shabat, o Sefer Bereshit, o livro de Bereshit. E por incrível que pareça, quem ama a Torá ou a Bíblia, no contexto original, ele tem um conhecimento que toda a Torá existe letras subdimensionadas, vamos assim dizer. Ou seja, às vezes aparece de forma minutiva, pequena, menor do que o normal, e às vezes aparece maior do que o normal. E nesta paraxá aparece justamente o Mem Gadol. O Mem Gadol, você pode observar. Se você não conseguir achar, me manda mensagem, ó, ou pelo contato desse aqui do Zap, ou o outro contato mais conhecido pelos nossos amigos privados. E olha que coisa fantástica, aparece justamente o Mem Gadol na palavra Shilishim. E olha que coisa extraordinária, irmão. O Eterno, que é complacente, clemente e piedoso, vai dar a oportunidade do nosso patriarca Yaakov ir para o Egito e viver no Egito durante 17 anos, como já falamos aí, tá ok? Durante 17 anos ele está vivendo no Egito. E justamente nos últimos anos da sua vida, Jacó vai ser recolhido pelo Senhor. E ele vai fazer um pedido para Yosef, né? Dizendo, não me enterres no Egito. Olha que coisa fantástica. Justamente esse período que nós estamos, né? Morreu, né? Um líder na congregação católica, né? E esse líder está sendo canonizado, né? E olha o que acontece. Muita gente quer ser canonizado. Parece que não, mas é a realidade de muitos, né? Colocando o seu nome, né? Ministério, tal. E já grava um detalhe e pega a chave. Teu nome não é ministério, meu irmão. Ministério João Cardoso, Ministério João Emanuel, até foi o nome de um amigo, né? Perdoe aí a família ou os amigos desse amigo que eu acabei de falar o nome, né? Que saiu de livre e espontânea vontade. Então, olha que, ou livre e espontânea pressão, sei lá, né? Então, olha que detalhe, quando nós falamos, né, ministério tal, né, coloca o teu ministério Joel Cândido, isso é errado, totalmente errado, tá ok? Enfim, porém eu quero compartilhar com você esse segredo aqui, ó. Na morte de Yaakov, né, os últimos dias dele, e José vai até a terra de Dotã. Lembra que Dotã é o lugar que eu jamais esquecerei. Ou seja, o patriarca Jacó morreu, e antes de ele falecer, ele pede o último pedido para José. Se você, para não perder aqui o fio da meada, o Mem Gadol está aparecendo no capítulo 50, versículo 23, tá?
ou Bereshit, né? Bereshit, Perek Nun, Pasuk Kaf Gimel, que é o livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 23. E olha que coisa interessante, o Jacó, antes de falecer, ele vai fazer um pedido para o nosso patriarca, para Yosef, para o seu filho, dizendo: não me sepulte aqui, me leve à terra de Canaã, a caverna de Macpela, ou Marpelá. Marpelá é o mais conhecido em hebraico, mas na Bíblia, em português, é Macpela, tá ok? Então me leve para junto dos meus pais, aonde está Abraham e Isaac. Olha que coisa fantástica. Justamente esse pedido de Jacó para o seu filho Yosef vai fazer Yosef voltar ao lugar que ele não queria voltar. Eita! É muito gostoso, irmão. É muito bom fazer essas conexões. Por quê? Canaã é o lugar onde ele, né, viveu a sua infância. Canaã é o lugar onde ele tem a lembrança da sua mãe. Eita, que coisa fantástica. Então, justamente, Canaã é o local onde ele está aprendendo. Justamente, Canaã é o local onde ele está vivendo os momentos, vivendo o passado. Ou seja, eu falo que sempre relembrar é viver. Então, Jacó pede para ele voltar, para ele lembrar. E aí o texto diz que José sai a primeira vez, depois de anos, tá? José sai a primeira vez do Egito para ir até a terra de Canaã. É claro, José saiu do Egito em alguns momentos, talvez sim, tá ok? Talvez sim, porque como governador, né, ele precisava fazer, né, alguns encontros, algumas reuniões com os países vizinhos. Porém, ele também poderia mandar, né, pessoas para ir até ele. Ou pessoas vinham até ele, ou pessoas para ir no lugar dele. Mas pode ou acontecer um momento na história que José saiu do Egito, mas a Bíblia não relata. A Torá também não relata se ele saiu do Egito. A única vez que o texto vai dizer que ele sai do Mitzraim, do Egito, e volta para Canaã. Essa viagem, ela é extraordinária. E Yosef, José, está saindo do Egito e está voltando para Canaã. O Midrash vai contar uma história fantástica em Gênesis 50, 14, diz que José voltou para o Egito. Olha só, José voltou ao Egito. Ele foi em Canaã e ele voltou. E o Midrash conta uma história que ele leva os seus dois filhos, Manassés e Efraim, ou Efraim e Menashe, o Menashe. Ele leva até o poço aonde ele foi colocado pelos seus irmãos e ele fala: um dia o papai esteve aqui dentro desse poço, humilhado, massacrado, escorraçado e abandonado. Mas o Deus que nós servimos nos tirou, ou me tirou, de dentro deste poço, me fez ser o que eu sou hoje. Olha que coisa extraordinária. Yosef representa o Mashiach sofredor. E justamente o mesmo Yosef, dentro de um nível espiritual, representa o Mashiach ben David, aquele que iria salvar o povo. E esse Men Gadol, que aparece aqui no Sefer Bereshit, ele aparece justamente nos seguintes versículos. Vayar Yosef le Efraim benei Shilishim, ou benei Shileshim. E apareceu José a Efraim e os 3
filhos. Olha que coisa fantástica, irmão. José apareceu para ver a terceira geração de Efraim. Olha que coisa tremenda, que coisa fantástica isso aqui. José viveu para ver os filhos dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos, e os filhos dos filhos dos seus filhos. E o Mem Gadol representa quem aqui? Quem aqui? O Mashiach. Esse Mem Gadol representa o Mashiach, sendo anunciado de geração em geração. E olha que coisa fantástica. Lembra da troca das mãos? Quem é o mais velho? Você responde. Quem é o mais novo? Jacó, que é Jacó, trocou as mãos quando foi abençoar as crianças, que não eram mais crianças. E ali vai ter palavras proféticas, palavras especiais, o qual Jacó vai proferir no mundo espiritual. Eu acredito nisso também, de uma forma codificada e espiritual. O que eu quero compartilhar com você é que esta última paraxá do Bereshit, chamamos em hebraico de Vayhi. Vayhi significa ele viveu. Ei, se você estava pensando que você iria morrer, ou que você vai morrer nesse ano de 2023, talvez tu pode até morrer. Se quiser ir, pode até morrer. Mas se você acredita no que eu estou falando, Deus vai te dar a oportunidade de vivenciar para ver os filhos dos seus filhos e ver as grandezas do que o Eterno ainda há de realizar sobre a tua vida para com a tua família. Porém, para isso, você e eu, nós precisamos viver dentro do propósito que Deus chamou para cada um de nós. Esse é o nosso maior desafio. Sabe por quê? José, ele aceitou viver o propósito que Deus tinha para ele, mesmo não entendendo, como disse o louvor do nosso amigo irmão Thales Roberto, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo, Yosef decidiu vivenciar o que Deus tinha para a vida dele. Às vezes o que nos leva à ruína é quando nós tentamos fugir do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Ah, você vai lembrar de quem? De Jó, né? Aí as pessoas falam assim, mas Jonas, de Jonas, ou Ioná, Jonas ele fugiu da vontade do Senhor. Mas depois ele parou para compreender e entender. E segundo os sábios, ele viveu, depois daquela missão, ele viveu mais 40 anos. Ou seja, segundo os sábios, Jonas morre com 120 anos de idade. E quantos anos morreu Yosef? 110 anos, diz as Sagradas Escrituras. Ei, irmão, o que Deus está falando ao meu coração e ao seu coração é que se nós entendermos o propósito do qual Ele nos chamou para nós vivenciarmos nessa terra, nós iremos viver e iremos dizer o que disse o Meler David: não morrerei, mas viverei para poder experimentar o qual boa e perfeita, agradável é a vontade do Senhor. Se você deseja aprender um pouquinho mais, entre em contato conosco pelo nosso telefone. Eu deixo uma mensagem aqui no nosso canal do YouTube, abaixo dos comentários, que com certeza um dia nós iremos ver e tentaremos fazer contato com você. E com certeza coisas extraordinárias Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Se você acredita
nesta palavra, guarda na tábua do seu coração. Pensou que ela ia dar um clique, né, na curtida. Você faz o que você quiser, mas se você crê nessa palavra, você guarda na tábua do teu coração. E lembra, Deus te levará ao lugar da sua aflição. Lembra o nome dos filhos, o segredo ou o significado do nome dos filhos de José? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E Deus fez eu esquecer o meu passado. É claro, o passado não se esquece. Ninguém esquece o passado, só se tiver amnésia. Ninguém esquece o passado, mas é a dor de lembrar do passado e sentir aquela dor. Então justamente o Eterno fez José lembrar do passado, mas não sentir a dor. Até porque quando os seus irmãos vê que o seu pai morreu, que Jacó morreu, eles ficaram com medo. E eles disseram, agora o nosso irmão vai nos massacrar. Agora nós vamos sofrer na mão de José. Olha só. Mas José falou bem claro, fica tranquilo, meus irmãos. Porque o passado, o que aconteceu, ficou lá no passado. E o mal que vocês me fizeram, só me trouxe bem. E é o que acontece hoje na vida daquele que crê. O mal que nos fazem só nos traz o bem. Então justamente eu quero compartilhar com você esses segredos da Torá. Os nossos sábios vão nos detalhar uma coisa fantástica. Primeiro morreu Jacó, depois morreu Yosef, e depois morreu todos os seus irmãos. Olha que coisa interessante e engraçada. Se Yosef viveu 110 anos, os irmãos dele ultrapassaram. Viveram mais tempo do que ele. Porém, tem um detalhe. O Eterno preferiu levar primeiro Yosef para os seus irmãos entender que só tinha o que tinha por causa de Yosef. Só eram o que eram no Egito por causa de Yosef. Sabe o que Deus está dizendo ao meu e ao teu coração? Você só é o que é. Você só tem o que tem por causa desse nome, ó, que é o nome de Yeshua. O nome de Jesus. Sim, é Jesus. Você querendo ou não, é Jesus. Jesus, o Cristo. Yeshua HaMashiach é Jesus, o Cristo. Só temos o que temos e só somos o que somos. Só chegamos aonde chegamos por causa de Yeshua. E se ele foi esquecido, com certeza não lembrarão do teu nome. Não lembrarão quem você é. Talvez vão até lembrar, né, do teu nome. Mas se ver, não vai nem saber. Eu costumo dizer que algumas pessoas me apresentam um livro e falam assim, esse cara é muito bom. Aí eu mostro a foto da pessoa que ele me mostrou o livro e a pessoa nem sabe quem ele é. É muito engraçado. Como que você fala que o cara é bom e você nunca nem viu ou nem reconhece o rosto da pessoa? É isso que Deus está dizendo. As pessoas podem até lembrar, o Joel Cândido, aquele neguinho. Mas talvez não vai lembrar. Ou pode ver a sua face e não vai lembrar do seu nome. Guarde essa palavra na tábua do seu coração. E que o Eterno possa te abençoar de uma forma especial e poderosa. E dizemos, Hazak, Hazak, Venite, Hazek. Força, força. E que sejamos fortalecidos no nome de Yeshua para estudar mais um livro, que é o próximo livro da próxima semana, o livro de Shemot, o livro dos nomes, o livro das revelações. Que o Eterno te abençoe, no nome poderoso de Yeshua, e a quem acredita, quem crê, um Shabbat Shalom. Se você ainda não entende sobre o Shabbat Shalom, entre em contato conosco, vai ser um prazer te ajudar a compreender um pouquinho mais. Shalom, Lehitraot, que o Eterno te abençoe em nome de Yeshua. Vem comigo, porque no caminho
Nós te explicamos, pegue essa chave e abre essa mente. Deus é fiel e não mente.